Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Maxi Rodrigues, teu professor de filosofia. Sou um homem com 56 anos de idade. Tenho cabelos castanhos grisalhos já, estatura mediana. E hoje estou trajando a camisa padrão do curso. Preveste, uma calça cinza e um par de tênis cinzas, né? A nossa sala de aula de hoje é um estúdio de televisão, por isso mesmo, estou aqui ao lado da TV interativa, que será muito útil para a nossa aula hoje. E o tema que nós trouxemos hoje é um tema muito rico dentro do teu edital, tá? Presta atenção, CIS1. Presta atenção, Macro, isso é importante, tá? Democracia e cidadania. Parece algo que é a mesma coisa, mas não é não. Elas se complementam. Vamos ao que interessa, ó. Esse é o nosso tema e cidadania do Brasil especificamente. Tá, vamos à nossa base teórica. A base teórica que nós temos é essa aqui, ó. Democracia é um regime político, isso aqui é muito importante, ó. Fundado na vontade popular. Na vontade popular. E se apresentam em três formas: democracia direta, democracia representativa ou democracia semi-representativa, ou também pode vir na tua prova como participativa, tá? Presta atenção. Então, é assim. O que é esses três modelos? Vamos falar por partes. Primeira experiência de democracia direta, de democracia no Ocidente, nós tivemos em Atenas. Inclusive, a figura que está ao meu lado é uma experiência, um quadro renascentista pintando o cenário da Atenas na época, né? Então, a primeira experiência de democracia foi essa. Todo cidadão ateniense já fazia parte da política, já fazia parte do Estado, já fazia parte do novo momento da Grécia, que era a polis e o aparecimento da política, o aparecimento do Estado e o aparecimento do cidadão, tá? Por ter nascido lá, era assim. Agora não esqueçam que a Grécia da época, a Grécia de Aristóteles, a Grécia de Platão, era uma Grécia escravocrata. Mulheres, escravos, estrangeiros não tinham acesso ao Estado e à política, aos direitos políticos. Só uma pequena parcela de população privilegiada, nascida na Grécia, tinha acesso, né? Aí nós tivemos depois uma segunda experiência de democracia, que é a democracia representativa. É quando você repassa os direitos que você tem, o poder que você tem, você delega a uma outra pessoa que, teoricamente, deveria representar os teus interesses. E, por último, a democracia semi-representativa ou participativa. É quando determinados momentos da história do Estado e da sua respectiva sociedade democrática, a população, de modo geral, participa de decisões, como, por exemplo, um plebiscito, uma consulta popular, né? Pelo menos para ouvir ou para decidir efetivamente. Então nós temos essas três experiências históricas que só se constroem, porque a palavra democracia está dizendo, é um poder baseado na força popular, só se constrói se essa cidadania, esses cidadãos, exercerem seus direitos e deveres. O exercício de direitos e deveres é o que nós chamamos de cidadania, o exercício consciente desses direitos e deveres. Vamos lá, continuando aqui, ó. A cidadania está vinculada às dimensões, isso aqui é importante, ó, civis, políticas e sociais, no exercício entre o cidadão e a sociedade. O primeiro defende a liberdade individual. O segundo garante a participação pública, na vida pública, né, que são direitos políticos. E o terceiro garante os direitos de bem-estar material ou direitos sociais. Então vejam bem, a experiência da cidadania é uma experiência muito vinculada ao sistema, ao regime, democrático, tá? Então, quando é que aparece isso? Lá, principalmente no Estado moderno, a partir do século XVIII, com a noção de dignidade, sabe? Dignidade e justiça. Surgem essas implicações. Lembremos que todo esse discurso aqui, no Estado moderno, só surge a partir do século XVIII. Lembremos que, antes do século XVIII, quem mandava era o rei. Todo o poder estava na mão do rei. Súditos, está dizendo, são servos, são subservientes, não tinham poderes. Eles existiam muito mais para servir do que para exigir alguma coisa. Com o aparecimento das ideias iluministas da Revolução Francesa, por exemplo, a Carta de 1789 com os direitos do cidadão e do homem, direitos universais do cidadão e do homem, começou a se separar. O poder que estava concentrado no rei começou a ser repassado ao cidadão. O Estado liberal, lembre dessa passagem aqui, é quando surge uma ruptura
do poder, do antigo poder fundado no rei, e agora um poder fundado no Estado, em leis escritas e claras e definidas. É aí que surge a ideia de cidadania. O exercício desses direitos, o exercício dos direitos civis, o exercício dos direitos políticos e o exercício dos direitos sociais, que estão previstos nessa carta, que mais tarde vão desembocar em 1948 na Carta dos Direitos do Homem, da ONU, né? E que na nossa Constituição Cidadã também estão previstas de garantias. Leia o artigo 5 e o artigo 6º da nossa Constituição. Preste atenção, quando a gente diz isso para você procurar rapidamente, tu pega lá no teu telefone e encontra isso. Vamos a uma questão aqui. Vamos a uma questão, olha só. VUNESP 2014, artigo 2º, a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem, ou seja, intocáveis, né? Inegociáveis. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Os valores expressos no artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 se referem ao absolutismo monárquico, liberalismo político, socialismo científico, socialismo libertário, fascismo e nazismo. Tá, vamos lá. Que resposta nós temos aqui? Nós temos simplesmente a resposta letra B. Todas essas ideias surgem com a Revolução Francesa, com o Iluminismo. Lembrem essa passagem, é quando o poder do rei, que estava concentrado no rei, se dissipa. Agora o poder está concentrado no Estado. E lembrem uma passagem importante da filosofia política, quando surgem os contratualistas. Thomas Hobbes com Leviatã, John Locke com o Estado liberal, Rousseau com o Estado da democracia direta, né? Então vamos avançar. Bem, nesse momento muito especial da minha vida, surge meu direto aluno Caio, geralmente com perguntas muito inteligentes. Caio, onde é que dói, meu filho? Vai lá, venha comigo. Professor Max, a cidadania é garantida em regimes autoritários? Muito bem, essa pergunta é muito interessante. Não. Os regimes autoritários ou totalitários, qualquer tipo de direito individual é suspenso, né? Ou coletivo, muitos deles os direitos coletivos. Então a cidadania é um exercício diário. Preste atenção, ninguém vai te dar os teus direitos, eles vão te dar os teus deveres. Vai lá na tua casa, né? Max, lava essa louça, Max, vai essa casa, mas ninguém te diz os direitos que você tem. O teu patrão sabe muito bem estabelecer os teus deveres, os teus direitos. O exercício da cidadania é uma construção que começa com o indivíduo. Então, te alerta. Acorda para as coisas, porque você é o sal da terra. Vamos lá, questão número 2. Nos cartazes pendurados na Casa Habitável só havia espaço para teses anarquistas e ambientalistas. Anarquistas e ambientalistas. Anticapitalistas, os Black Blocs defendem uma genérica, olha, entre aspas, solidariedade humana. Ninguém é considerado traidor se não entrar no quebra-quebra, mas o vandalismo é visto como um ato de coragem. Equipamentos como orelhões são quebrados, segundo eles, porque a telefonia é dominada por estrangeiros, também merecem condenação empreiteiras e multinacionais. Revoltados com a privatização do campo de Libra, incluíram a Petrobras no rol das suas potenciais vítimas. Dizem que queimam as lixeiras públicas nos protestos porque consideram corruptas as concessionárias do serviço. Alguns rejeitam programas sociais como Bolsa Família, Mais Médico e ProUni, pois, segundo eles, marcarão as péssimas condições de vida da população e amortecem a revolta por dentro da máscara dos Black Blocs. Sob o ponto de vista ideológico, a filiação declaradamente anarquista dos Black Blocs justifica-se pela A. Adesão teórica prática da doutrina de natureza nazi-fascista. B. Defesa de ideias socialistas favoráveis ao poder do Estado. C. Utilização do diálogo como principal instrumento político. D. Defesa de ideais de liberdade e cidadania da sociedade burguesa. Letra E. Confrontação dirigida a autoridades e instituições privadas e estatais. Resposta, letra E. Veja bem, tem um problema na questão aí, tá? A questão chama de anarquista, tá? Então,
Por essa pergunta e pelas alternativas que nós temos, por eliminação nós ficamos com a letra E. Mas não esquece, o anarquismo é uma filosofia onde todo e qualquer poder do Estado acaba. Não existe Estado, não existe autoridade, né? Existe funções. E é uma utopia, uma teologia, uma teoria, uma ideologia que nunca foi experimentada em lugar nenhum. Mas não é bem assim, não é só quebra-quebra, não é apenas o caos, né? Vamos lá. Questão número 3. O exercício pleno da cidadania na democracia representativa ocorre quando os cidadãos possuem a garantia dos direitos civis, políticos e sociais que possibilitam, letra A, direito à vida, acesso à propriedade e participação dos lucros. Letra B, liberdade individual, igualdade perante a lei e igualdade econômica. Letra C, liberdade coletiva, democracia direta e direito à propriedade. Letra D, liberdade, participação nos destinos da sociedade e na riqueza coletiva. E letra E, direito de ir e vir, autogestão da vida coletiva e liberdade econômica. A única alternativa competente, lembrando, é a letra D. Lembrando dos ideais do liberalismo, da Revolução Francesa, né? O direito à liberdade, o direito à vida, o direito à propriedade. Então, todas essas conquistas que foram anunciadas já na Revolução Francesa, já na Revolução Americana, elas são materializadas no dia a dia, né? A nossa Constituição, repito, leia o artigo 5 e 6 da nossa Constituição, porque lá traz consigo a importância de nós termos claro que direito nós temos de exercer, para exercer nesse país e quais são os nossos deveres também. Repito, para os teus deveres todo mundo vai te indicar o que fazer. Para os teus direitos cabe a você reivindicá-los e exercê-los. Isso é cidadania. Por exemplo, o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, até hoje você já leu? Você que é jovem, você sabe como você é amparado? O Estatuto do Idoso, por exemplo. Como é o Estatuto do Idoso? Até onde os idosos são protegidos nesse país? Né? Ser idoso é uma coisa muito difícil, nesse país ainda muito mais, né? Então, como é que é essa construção? Essa construção depende do conhecimento, do exercício desses direitos, né? Não é gratuito, nada foi gratuito, tudo foram conquistas sociais, tá bom? Na aula de hoje nós temos 3 elementos importantes. Primeiro, as conquistas dos direitos humanos, que é uma reivindicação que vem lá atrás, né? Principalmente, repito, a partir do século XVIII, da filosofia iluminista, das ideias revolucionárias e das revoluções francesas e americanas, que vem construir essa plataforma de direitos que o indivíduo tem, né? Que é garantido não mais pela voz, pela palavra do rei ou pela carta do rei, e sim por leis claras escritas publicamente. Por isso a democracia existe, para se construir dentro de um poder popular onde há os seus interesses representados. Nós vimos as 3 formas de democracia. Então, primeiro, direitos humanos. Segundo, democracia. Democracia é essa construção, né, que tem pelo menos 3 vias, né, a direta, a indireta e a representativa. E, por último, a cidadania, que é o exercício dos direitos humanos conquistados. Se você não exercitar esses direitos, nunca terás, efetivamente, a possibilidade de ser plenamente um cidadão e exercer plenamente a sua cidadania, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de ECA, quando a gente fala de Estatuto do Idoso, quando a gente fala dessas conquistas, não foi gratuito, foi todo um conjunto de interesses populares, de interesses de pessoas conscientes sobre a necessidade de estabelecer direitos e exercê-los, né? Então, a aula de hoje ela tem muito esse papel. Presta atenção, resolve os nossos exercícios, tá? Esse é um assunto extremamente importante para o nosso vestibular da UEA, para os processos seletivos. Então, faz o seguinte, baixe o aplicativo do Preveste UEA, que está aparecendo aí para você, e siga a gente nas redes sociais, tá? Preveste UEA, para não perder nenhuma novidade. Mais ainda, assiste às nossas aulas na TV Encontro das Águas e nas outras emissoras de TV que estão aí. É gratuito, é para você. O seu sucesso é o nosso sucesso. Valeu, até a próxima!